Vocês estão bem? Estão felizes? Esse ambiente já tá lindo. Queria ficar naquela música Vem por mais uma meia horinha, hein? Que coisa mais linda. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Que o teu nome seja engrandecido aqui nessa manhã. Que a tua vontade, que o teu mover prevaleça sobre esse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Eu peço para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, venha quebrar os nossos corações de pedra e instalar aquele coração de carne. Que a tua vontade seja feita nessa manhã, e que o Senhor, ao final de tudo, receba toda a glória e louvor do que vai acontecer aqui, que já está acontecendo nessa manhã. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém? Bom, que bom que vocês estão aí. Casa de Davi, casa de oração, é um tema muito forte, e é algo que marca a nossa igreja, acho que é uma marquinha que a nossa igreja carrega, é algo muito tremendo. E para começar, eu já queria entrar na palavra com vocês. Estamos juntos? Todo mundo dá uma palavra do Senhor aí? Então vamos direto para ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 16 até o 18. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Amém? Esse é o texto base, né? É o texto base que a gente sempre usa. Aqui está falando da restauração, da reedificação do tabernáculo caído de Davi. Mas aqui em Atos 15 existe uma linha de raciocínio até chegar nessa fala aqui. Existe algo por trás disso aqui que eu queria que você entendesse um pouquinho para poder dar sequência depois. Amém? Vocês estão comigo? Aqui está tendo uma breve discussão sobre quem poderia ser salvo ou não. Aqui os judeus estão falando, só pode ser salvo aquele que for circuncidado, e aquele que não for, não pode ser salvo. E aí Paulo acaba de voltar de uma das suas andanças por ali e fala, não, tem alguma coisa diferente, porque eu vi gentio sendo abençoado, eu vi acontecendo para outro tipo de povo. E aí ele começa aquela discussão, um concílio ali, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, essa presença é só para uns, para outros, não, salvação é só para uns ou para outros. E aí aquele pessoal falando, Pedro pede a palavra, ele fala um pouco também. Pedro já tinha sido avisado pelo Senhor, já tinha sido mostrado e até em sonhos para ele, uma visão de que a palavra do Senhor não era somente para os judeus, mas ela tinha sido para todos. Mas aí Lucas vai lá e pede a palavra. Lucas vai lá, levanta a mão, creio eu que eles eram educados, levantou a mão e pediu para falar. E aí nós vemos a importância de se conhecer a palavra do Senhor. Repete aí comigo, é importante eu conhecer a palavra do Senhor. Lucas então pede a palavra e ele vai lá e lê exatamente, e fala exatamente isso que nós acabamos de ler. Mas isso não foi uma coisa que veio aleatória na cabeça de Lucas. Lucas conhece a palavra do Senhor, ele vai lá para o Velho Testamento, Amós 9, e ele repete exatamente aquilo que o profeta tinha dito há muitos e muitos e muitos anos atrás. Tudo isso que a gente acabou de ler foi Lucas apenas replicando aquilo que a palavra do Senhor já tinha revelado para todos nós. Então, não tem nada que vá contra a palavra do Senhor. Se ele usou a palavra do Senhor para poder explicar e mostrar aquela situação, não tem nada que nós cristãos podemos ir contra, porque a palavra do Senhor disse assim. Se ele falou é, porque é. Se ele falou não é, é porque não é. Se ele falou isso é pecado, isso é pecado. Se isso não é pecado, santifica, isso santifica. Então Lucas vai lá, pede essa oportunidade e lê isso aqui exatamente que a gente acabou de ler.
E eu queria ler com vocês de novo, lá no mesmo capítulo, só os versos 17 e 18. No mesmo capítulo lá em Atos. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocando o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Agora, todos os gentios a quem invocam o meu nome. Agora acho que você vai começar a entender. Antigamente, só para os judeus. A partir daquele momento, numa cruz, pendurado, onde o véu é rasgado, não existe mais só para um povo. Agora nós fazemos parte de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Não, você merecia um aleluia maior, um aleluia, glória a Deus. Ele morreu por todos nós. Se você não sabe, nós somos os gentios. Tudo isso que Ele fez, a partir daquele momento, nos alcançou. E agora é a notícia boa, não só eles, mas nós também temos acesso à presença do Senhor. Amém. Aleluia. Isso aí é para a gente fazer um caminho para a gente entender. Então agora, a presença do Senhor, para nós, para eles, não tem mais diferença entre os povos, ok? Então a gente vai voltar agora, a gente vai falar de 2 tabernáculos de uma forma bem rápida para a gente dar andamento. Mas eu queria com você, se você 35 puder colocar aí para mim, primeiro tabernáculo da Bíblia, tabernáculo de Moisés. Vamos ver se dá para sair a imagem aqui, para a gente ter uma ideia melhor disso tudo que a gente acabou de falar. Tem uma imagem aqui, ela está bem aproximada aqui, mas dá para a gente ter uma ideia. Primeiro tabernáculo foi dado nos mínimos detalhes para Moisés. Tudo que aconteceu ali, peça ficou top. Tudo que aconteceu aqui tinha detalhes, tamanho, largura, o quanto de ouro que ia, que tipo de madeira que tinha que usar, qual tipo de pano que tinha que se usar, detalhado. Aqui nós temos o átrio, aqui bem no comecinho, nesses 2 primeiros elementos aqui. Um pouquinho mais para frente, ali a gente vai ver onde está aquele homenzinho ali desenhado, perto ali do candelabro e tudo mais. Ali é o lugar santo. E aqui, um pouquinho para frente, depois temos aquela cortina, onde separava o lugar santo para o lugar do santo dos santos. E lá ficava a arca, que representava a presença de Deus. Mas daqui, olhando nessa imagem, a gente vê que era dividido em 3 partes. Mas a presença do Senhor ficava única e exclusivamente dentro do santo dos santos, onde era separado por aquele pano, por aquele véu. E a palavra do Senhor nos diz que só um homem, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar naquele lugar. Tabernáculo de Moisés. Agora eu peço uma segunda imagem. Agora a gente vai para a tenda de Davi, tabernáculo de Davi. Aqui nós temos agora a imagem da tenda, do tabernáculo de Davi. Realmente ela era uma tenda, onde existia ali a tenda e a arca do Senhor, a presença do Senhor lá no meio. Já não tinha mais átrio, já não tinha mais o lugar santo, mas existia a presença do Senhor lá no meio. Mas o mais interessante, que agora vai fazer sentido tudo aquilo que a gente falou antes, porque antes, lembra, somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Agora não mais só o sumo sacerdote. Agora, além de Davi, todos aqueles levitas e todas as pessoas se achegavam àquele lugar para louvar o Senhor. Todas as pessoas agora tinham ali um acesso à presença do Senhor. Calma que vai começar a fazer sentido. Montando aqui essa palavra, algo que o Senhor me falou, bem simples, mas, cara, existe uma semelhança entre o tabernáculo de Moisés e o de Davi? Algumas sim, claro, mas eu acho que a principal delas é que eles entenderam uma coisa em comum, que não dá para viver sem a presença do Senhor. Vocês lembram Moisés falando: Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos. E o primeiro ato de Davi, quando ele assume como rei, vamos buscar a presença de volta para Israel.
Então Moisés e Davi tiveram o mesmo entendimento: longe da presença não dá para se viver. Isso fala comigo e fala com você. A gente pode tentar andar em vários lugares, a gente pode tentar fazer várias coisas com as nossas forças, do nosso jeito, mas só existe um lugar de segurança, que é no centro da vontade do Senhor, diante da presença do nosso Deus Altíssimo. Amém? Tá dando para entender aí, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui na primeira que a gente viu lá de Moisés, no primeiro tabernáculo, existia um sacrifício de animais. Então se sacrificava animais, usava o sangue para aspergir ali, então era todo um sacrifício, tudo minucioso, tudo bonitinho. Então Davi, ele pega e acrescenta um negócio a mais. No tabernáculo de Davi agora acontecia um outro tipo de sacrifício também. E nós vamos ler isso aí lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 1 ao 7. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo, pão e um pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes, harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Se vocês acompanharam aí, se deu para acompanhar, e depois vocês puderem dar uma lida em casa. Agora, depois de colocar a arca ali no centro, agora Davi institui um novo tipo de sacrifício. Sacrifícios agora pacíficos ao Senhor. Ele reúne ali agora os levitas, e ele institui o 24/7, que a gente chama, uma adoração profética que rodava dia após dia, turno, oh glória a Deus em Jesus, é o vento impetuoso, não? Dia após dia, 24 horas por dia, adoração contínua ao Senhor. E não era só voz ali não, galera, vocês viram que tinha símbolos, tinha harpa, tinha qualquer coisa, era tipo o caso de Davi aqui, trombetas, e era som, e era gente, e não parava. 4.000 músicos, é um pouquinho, né, gente? Então agora Davi institui algo que não se tinha lá no tabernáculo de Davi. Ele institui agora a adoração ao Senhor, com música, hinos. Mas aqui no verso 4, tem algo que me chama a atenção, que ele fala: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. Não mais sacrifícios de animais somente, mas agora com hinos de adoração e louvor. Eles entenderam que diante da presença do Senhor nós devemos celebrar, nós devemos louvar e exaltar o único que é digno de receber a nossa adoração. O Senhor é o único, exclusivamente digno de receber a nossa adoração. Davi entendeu algo. Davi entendeu algo profundo. E ele começou a instituir algo diferente. Exaltar somente a Ele, louvar somente a Ele, e celebrar aquele que é digno. Amém? Vamos continuar aqui. Então, quando a gente lê isso e fala assim que Ele quer restaurar e reedificar o tabernáculo caído de Davi, agora nós vamos começar a entender o negócio. Cara, o tabernáculo lá de Moisés era todo cheio de coisas bonitas, cheio de ouro e tudo mais.
Depois teve o de Salomão, que era a coisa mais linda do mundo. Mas lá no Novo Testamento, quando é dito isso, eles não falam, eu vou reedificar porque eu estou com saudade do templo de Salomão. Não. Ou do templo de Moisés. Não. Ou lá o de Esdras. Não. Ele fala, vamos reedificar o tabernáculo caído de Davi. Porque o tabernáculo caído de Davi tinha uma coisa que esses outros ainda não tinham entendido. O Senhor quer restaurar dentro de cada um de nós o verdadeiro espírito de adoração. Sabe aquela essência que nós vimos em Davi e em todo aquele povo? É essa essência que Ele quer dentro de nós. É essa essência, a adoração pura, a adoração simples, a adoração que vem do nosso coração, verdadeira e única, exclusiva para Ele. É isso que Ele quer. Ele não está pedindo aquele glamour todo. Ele está pedindo apenas corações contritos e sinceros, aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Eu creio que nessa manhã o Senhor não te trouxe aqui à toa. Eu creio que você não saiu da sua casa à toa ou em vão. Eu creio que o Senhor tem algo para colocar nos nossos corações, e eu creio que Ele quer reacender essa chama que foi perdida. Porque se Ele está restaurando é porque um dia foi perdido. Se Ele está reedificando é porque um dia foi destruído. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que nós seremos uma geração, que nós seremos o povo a qual o Senhor está reedificando e colocando dentro de nós a verdadeira essência da adoração. Nós queremos sim passar por momentos maravilhosos, nós somos sim a geração do avivamento, mas primeiro nós vamos ter que entender que nós precisamos desse coração puro, desse coração cheio de Deus, que nós queremos buscar o Senhor não por algo em troca, nós queremos Ele simplesmente porque nós o amamos. Nós o queremos acima de tudo e todas as coisas. O Senhor só quer esse coração verdadeiro. O Senhor só quer reedificar dentro de nós a verdadeira adoração que foi perdida. Não é à toa que Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Tinha um negocinho dentro dele que a galera ainda não tinha percebido. Ele era um adorador por excelência. Tem um trecho de uma música, eu peguei até a letra dela aqui. Primeiro eu vou falar ela para vocês, depois se der certo a gente canta um pedaço. Se não der certo, amém. A música fala assim, escrita agora, acho que é Nani Azevedo que canta ela, mas parece Davi. Quero dar o melhor de mim, eu quero oferecer sacrifício de louvor, eu quero ser bem mais do que eu já sou, um adorador por excelência, me tornar. Quero dar o melhor de mim e oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, e um adorador por excelência me tornar. E eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, porque eu tenho adoração em meu DNA. E um adorador por excelência eu quero ser. Cara, glória a Deus. Cara, eu estava ouvindo essa música quando eu estava preparando a ministração, e eu falei, meu Deus do céu, parece um salmo. Parece que Davi estava falando tudo que a gente precisa para entender o que é restaurar, o que é reedificar o tabernáculo caído de Davi. Vocês vão entender a gente cantando aqui um pedacinho agora. Vamos lá, Lucão. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser um bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Adoradores por excelência, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esse DNA que corre dentro de cada um de nós. É esse DNA que o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós nos traz. É isso que Ele quer transbordar sobre as nossas vidas. Sabe o rio de vida que o Jefinho estava cantando aqui? É esse rio de vida que corre dentro de cada um de nós. É o mover do Espírito Santo do Senhor. Chegou a hora de nós transbordarmos isso. Chegou a hora da gente colocar isso tudo para fora. Chegou a hora da galera olhar para a gente e saber que nós somos filhos exclusivos do Senhor. É chegada a hora sim que vai haver diferença entre o mundo e os filhos do Senhor. Eu acho que nunca teve tão perto dessa separação. Chegou a hora sim da batalha. Chegou a hora sim de separar o trigo do joio. Chegou a hora sim de nós nos posicionarmos. Eu sei que todas as vezes, antes de ter um avivamento, nós passamos por alguns momentos difíceis. E estamos aí, gente. Está se instalando um tempo que a gente achou que não ia passar, mas o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. E nós cremos na vitória do povo do Senhor. Nós cremos que Ele está acima de tudo e todas as coisas. E que Ele jamais... Se você é um cristão verdadeiro, você sabe disso e tem que crer nisso. Ele jamais perdeu o controle de qualquer situação que foi. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Eu não sei os meios dele trabalhar. A gente estava conversando isso antes de vir. A gente viu algumas profecias sobre o Brasil. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente viu algumas coisas e parecia que estava caminhando tudo para um rumo certo. E o negócio parece que virou. E o negócio está ficando estranho. Mas aí eu me lembro que eu não entendo o jeito dele agir. Eu me lembro que eu nunca vou conseguir entender, porque eu sou pequeno, eu sou um homem. Como é que eu vou entender a grandeza e os pensamentos, os rumos do Senhor? Mas é tempo de nós acreditarmos que tudo está no controle das mãos do Senhor. E tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor Jesus. Então nós vamos crer que independente do que vai acontecer nos nossos dias, se vai vir aí um tempo de dificuldade ou não, se vamos ter alguns BOs aí com política, que já está começando, mas nós cremos que o nosso Senhor reina. Ele reina, Ele reina, Ele sempre vai reinar. Ele jamais perdeu a autoridade e o lugar no trono dEle. Ele é único, Ele é exclusivo. Amém? Falando aqui então aproveitando esse gancho, desse avivamento que nós esperamos aqui sim, no nosso país. É algo que vem sendo profetizado faz muitos anos, mas a gente não sabe o momento certo de acontecer, mas eu creio que está chegando a hora. Mas nós precisamos de uma igreja preparada, nós precisamos de um povo preparado para que isso aconteça. Eu vou ler aqui com vocês, eu não sei se vocês leram, ouviram esses dias para trás, acho que até a pastora postou no grupo, algumas dessas profecias a respeito do Brasil, e não estou falando só de brasileiros não, a maioria delas vem de pessoas de fora, de outros países profetizando sobre o Brasil. Então a gente vai ler algumas delas aqui, eu separei 3 para a gente ler, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, amém? Se puder colocar aí na tela, essas 3 para a gente ler junto. Eu não sei ler inglês, galera, então o cara chama Rick Joyner. Declarou que via jovens saírem do Brasil para começar a incendiar toda a Europa como raposas. Aqui ele está fazendo uma menção das raposas, lembrando lá o que aconteceu com Sansão. Quem conhece a história de Sansão aí? Ele vai lá e pega umas raposas, acende umas tochas, coloca ali perto do rabo delas, 300 raposas, e essas raposas ele solta ali perto da plantação ali dos filisteus. Cara, imagina que tanto de raposa invadindo o lugar onde os caras plantavam.
pegando fogo. O que acontece? Pega fogo em tudo do que era lá dos filisteus. Então aqui a menção que o Rick aqui está falando, que ele via, eu não sei qual data, tá? Especificamente, mas essas profecias acontecem acho que de 80 já para frente, vem chegando. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que nossos jovens, adolescentes, eles serão preparados e eles serão lançados, mas não de qualquer forma. Eles estarão incendiados e eles vão incendiar aonde quer que eles pisarem. Eles vão incendiar, assim como aquelas raposas um dia lá com Sansão, eles vão incendiar lugares onde eles pisarem. Aqui ele faz referência à Europa. A Europa já viveu avivamentos tão lindos, mas hoje a gente ouve falar que o cristianismo lá está basicamente morto, frio, precisando de ajuda. E eu creio em nome do Senhor Jesus que jovens sairão daqui, e não só incendiarão aqui, mas eles pisarão lá fora, e eles serão essa chama reacendendo um lugar que um dia já queimou por Jesus, amém? Vocês creem que os seus filhos, seus irmãos, podem fazer parte desse tempo? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Vamos para a segunda aqui. Esse tem um nome um pouco mais difícil, eu vou chamar só de Rod. Declarou que o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola iria pairar sobre o Brasil e que as praças seriam cheias de pessoas louvando a Deus. O Brasil é um país para a adoração. Aleluia, não, aplauda ao Senhor. Aleluia, nós cremos sim que esse país ele já é com essa veia de adoração, ele já tem essa veia musical, ele já tem bastante coisa assim que precisa. Mas tem algo aqui dessa profecia que me chamou muita atenção, um pouco antes disso. O Espírito Santo iria pairar sobre o Brasil e que as praças seriam cheias de pessoas louvando ao Senhor. Está chegando a hora que nós vamos precisar de sair daqui de dentro. Já passou da hora, na verdade. Amém. Viu já a convocação? Pessoal do Farol, nós vamos na praça essa semana, vamos combinar um dia. E a gente precisa mesmo de começar a fazer isso. O Espírito Santo do Senhor quer se mover sim, mas não só dentro dessa forma física aqui, dessas quatro paredes. É hora da gente começar a sair daqui urgente. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, as praças serão cheias de pessoas louvando a Deus. Cara, esse tempo de política meio louco me fez perceber uma coisa. O povo, quando ele quer ser unido, ele é. O povo, quando ele se dispõe a lutar por alguma coisa, ele consegue, ele vai. E por que a gente não consegue fazer as mesmas coisas quando envolve Cristo Jesus? É exato. Amém. O nosso partido é Cristo. É hora da gente tomar vergonha de verdade e começar a se posicionar como igreja. A gente consegue fazer várias coisas. Você vai ver daqui a alguns dias vai começar a Copa do Mundo. Eu amo futebol também, cara. E a gente já dá um jeito de se reunir na casa dos outros. E sai gol, sai um capotando em cima do outro. Se ganha, então sai pra rua com bandeira e sai. É loucura. E a gente não vê essa mesma força e essa mesma vontade quando a gente se trata de Cristo Jesus. A gente tem essa força aqui dentro, mas quando a gente pisa lá fora, parece que a gente murcha. Será que a nossa intenção está certa? Será que a intenção verdadeira do nosso coração está certa? Será que o nosso alvo tem sido mesmo Cristo Jesus? É hora de restaurar o tabernáculo caído do Senhor. Adoração por Ele, adoração única e exclusiva ao Senhor. Não estou falando que a gente não pode ver e fazer essas outras coisas, mas Ele tem que ser a nossa exclusividade. Ele tem que ser o nosso maior. Ele tem que ser o nosso alvo. E a última dessas, a gente vai ler aqui. Cook profetizou que dos vilarejos do Brasil, ou dos lugares menores, cidades menores,
Homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por Deus e arrependimento. Meu Deus do céu. Homens sem grifes, homens às vezes e mulheres que ninguém espera, que ninguém esperava. Amém, saiu até um coro. Homens e mulheres que ninguém dá nada por eles. São esses que vão abalar as estruturas desse país. São esses que estão dispostos a ser a casa de Davi. Você é casa de Davi, você é o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. E ele vai começar a se mover cada vez mais forte sobre aqueles que querem fazer a diferença, sobre aqueles que querem abalar as estruturas. E a gente vê aqui no final desse trechinho aqui, iríamos abalar as estruturas do sistema religioso. Eu já vejo esse movimento começando a acontecer. Já existe muita religiosidade, ou quase que não sai, sendo quebrada. Inclusive quando eu cheguei aqui nessa casa, eu era muito religioso. E isso nos faz mal, mas é porque a gente entendeu errado. Vocês sabem o significado de religião? O que significa de verdade? Religare. Religare significa religar. A religião, o papel dela, único e exclusivo, era fazer esse papel de religar o homem a Cristo, o homem a Deus. O nosso dever como religião, como igreja, era simplesmente te mostrar que existe somente um caminho, a verdade, a vida, tudo ele. Nosso dever era te mostrar como religião o caminho certo que te liga a Cristo, que te liga a Deus, que é Cristo Jesus. Então nós viríamos quebrando ali toda essa coisa de religião que desandou, pessoas querendo mandar, pessoas querendo controlar tudo, espírito de Jezabel, né? Controlador, dominando tudo. Mas o último trechinho aqui, onde seria gerado fome por Deus e arrependimento. Existe uma frase muito conhecida que diz que não existe avivamento sem arrependimento. E isso é uma verdade muito grande. Esses dias para trás a gente estava no acampamento dos adolescentes aqui. Eu tive a oportunidade de ouvir ministrações e poder ministrar lá para eles também. E era o primeiro acampamento, e logo nesse primeiro acampamento deles o tema era primeiro amor. E aí quando eu comecei a poder fazer sobre esse tema, o Senhor me levou lá naquele dia. O Senhor me levou naquele sábado à noite, onde eu pude ministrar a palavra para eles. E teve algo que tocou muito no meu coração. Se primeiramente a gente precisa de arrependimento para se ter um avivamento, Ele me jogou para aquele sábado, para tudo aquilo que eu tinha estudado. E eu vou ler com vocês aqui, Apocalipse 2, do verso 1 ao 4. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, de que ainda anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tanto a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cara, mas o que tem a ver esses dois assuntos? Você está fazendo uma coisa. A gente está falando de restauração do tabernáculo de Davi, de verdadeira adoração, de essência verdadeira, de algo que é único e exclusivo do Senhor. Mas não existe algo que possa ser primeiro nas nossas vidas que não sejam Ele. Aí aqui, no dia que eu fiz essa ministração lá para eles, eu fui estudar então o que era primeiro amor, e logo no comecinho, fui estudar o que era o primeiro. Ah, mas parece tão simples. Primeiro é primeiro, Thales. Espera aí. Primeiro, significado dele em grego. Ele tem um significado, um dos significados dele é protos, que não significa apenas uma ordem cronológica, de primeiro, segundo,
terceiro, mas ele também tem um significado de algo qualitativo, de qualidade. Ele significa também o melhor. Agora vamos ver se vocês vão entender. O nosso primeiro, esse primeiro amor, fazer com que tudo seja primeiro para Ele, não quer dizer só a primeira oração ali do dia. Eu acordei, fiz meu devocional e o resto do tempo a gente nem lembra. Não é só o primeiro, primeiro domingo do mês, casa de Davi, eu vim, o resto eu nem dou bola, nem sei, eu venho tomar. Não está falando só desse primeiro como ordem, mas o primeiro também significa o melhor. A partir do momento que nós entendemos que nós temos que dar não só o primeiro como ordem cronológica ali, mas nós entendemos que eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. O meu primeiro significa: Senhor, eu te dou o meu melhor. Eu não te dou apenas só a minha primeira hora do dia, mas eu te dou todo o meu dia. Eu não te dou apenas, Senhor Jesus, o meu domingo de manhã, mas eu te dou toda a minha semana, porque o Senhor é digno de receber tudo que eu posso fazer. O Senhor é digno de receber o meu melhor. O Senhor é digno de receber tudo que eu sei fazer de melhor. E para que haja essa mudança, para que haja essa restauração do tabernáculo caído de Davi, nós temos que entender que o nosso melhor é do Senhor, é dele, é tudo para Ele, é tudo dele. Nós queremos viver esse avivamento? Queremos. Nós vamos viver? Vamos. Mas a partir do momento que nós entendemos que sem arrependimento não há avivamento, e sem que Ele seja o nosso primeiro, não há uma adoração verdadeira. Se Ele não receber o nosso melhor, não há uma adoração verdadeira. Não tem como. No final, no verso da frente aqui, só para a gente acabar, de Apocalipse, onde a gente acabou de ler, o 5 e o 6, se puder colocar aí para mim, por favor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Deixa o 5 aí para mim, fazendo favor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Mais uma vez, estamos a fim de passar por um avivamento? Nós estamos vislumbrando isso? Nós estamos sonhando? Nós estamos crendo que o Senhor tem um avivamento? Nós estamos crendo que esse país, de alguma forma louca, o Senhor olhou para cá e achou graça sobre nós? E sim, nós vamos viver algo sobrenatural do Senhor? Mas antes de acontecer esse avivamento, o que o Senhor colocou no meu coração é: arrependa-se. Arrependa-se e pratica as primeiras obras. Para que Ele voltou lá no tabernáculo de Davi anos e anos atrás? Porque lá existia uma essência verdadeira de adoração. E se nós queremos viver esse algo diferente do Senhor, essa verdadeira essência tem que começar a fluir daí de novo. E só tem uma coisa que nos afasta disso. Tem alguma coisa que nos afasta dessa essência. Tem essa coisa que nos afasta da graça do Senhor, que nos afasta aí desse mover do Senhor. Se Ele for para a gente lembrar de onde a gente caiu, é porque a gente caiu. A gente caiu. Lembra de onde caiu, é porque você caiu. Existe uma área específica dentro da vida de cada um de nós, onde nós temos deixado a desejar, onde nós não estamos entregando o nosso melhor e o nosso primeiro para o Senhor. E nessa manhã o Senhor quer remover isso das nossas vidas. No dia lá do acampamento, eu pude falar isso com os jovens.
E a gente pôde fazer, é lógico que a gente tinha um tempo para isso, mas os jovens vieram até os voluntários que lá estavam. E eles foram confessando àqueles voluntários o pecado que estava fazendo cada um deles cair. Cada um deles foi conseguindo colocar para fora tudo aquilo que estava impedindo com que eles vivessem esse primeiro. Tudo aquilo que estava impedindo com que eles vivessem essa adoração verdadeira e contínua. Cara, no começo, a gente parou ali, os meninos todos com vergonha. Mas aí o Espírito Santo do Senhor começou a mover, veio primeiro. Na hora que ele se abriu o coração, o Espírito Santo, cara falando em línguas, menino caindo no chão, e menino sendo levado a lugares que nunca tinha sido levado antes, vivendo experiências que eles nunca tinham vivido. Tem alguns adolescentes aqui, se você não acreditar no que eu estou falando, você pode perguntar para eles. Mas para que isso acontecesse, para que essa restauração, para que essa adoração verdadeira, para que esse coração puro, igual o Senhor está procurando, igual tinha lá em Davi, para que acontecesse isso, primeiro eles tiveram que dar um passo de fé e falar: Senhor Jesus, tem algo dentro de mim que eu me arrependo, é algo que tem me feito cair, mas eu não aceito mais isso. E a partir dessa noite, eu entrego isso nas mãos do Senhor. Aí a partir desse momento, o Espírito Santo do Senhor começou a mover. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Nós estamos falando aqui de uma restauração de essência. Essência que foi perdida lá atrás. Essência que um dia nós perdemos. O Senhor está buscando restaurar esse tabernáculo caído. Por quê? Porque Ele tem saudade daquela adoração verdadeira. Ele tem saudade de corações que ficavam lá, em volta da presença dEle, louvando, louvando, louvando e buscando ao Senhor. Não deixa para fazer como aconteceu quando Israel estava perdendo a guerra. A galera não estava nem dando bola mais para a arca do Senhor, para a presença do Senhor. E aí do nada, tem um estalo, o sumo sacerdote, manda lá buscar a arca lá, que eu acho que agora eles vão ficar com medo da gente. Eles vêm, trazem a arca, mas mesmo assim eles perdem a guerra, porque eles não sabiam como lidar com a presença do Senhor. Nisso a arca foi levada, a presença do Senhor foi levada para longe deles, ficou 100 anos longe deles. Cara, Davi tem que ir lá e restaurar. Sabe qual é o problema da nossa geração? A mesma coisa que eles fizeram, a gente se achega ao Senhor e à presença dEle quando a gente está precisando de alguma coisa. Por isso que Ele quer restaurar em nós aquilo que tinha no tabernáculo de Davi. Não porque queremos algo em troca, mas é porque Ele é digno de receber essa adoração. Essa essência que tinha lá é o que tem que começar a ser transbordado sobre as nossas vidas. E casa de Davi, eu, você, nós somos casas de Davi. Nós somos aquele que carregamos a presença do Senhor. Nós não precisamos mais de uma arca, mas você é aquele que carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. Você agora carrega a presença do próprio Deus aí dentro. Você já parou para pensar que o Espírito Santo do Senhor faz habitação aí dentro de você? Ele faz habitação aí dentro, e a gente deixa de poder participar desses momentos, a gente deixa de poder entrar para o nosso quarto e ter esse momento com o Senhor, esse momento de busca, esse momento de interação, esse momento de estar ali com Ele. Cara, eles tiveram que pagar um preço tão grande, carregar a arca, fazer sacrifício, 6 passos sacrifício, 6 passos sacrifício. E a gente tem aqui o livre acesso ao Senhor, a presença dEle dentro de nós, e nós não conseguimos buscar como se deve buscar, porque o nosso coração não tem sido puro como deveria ser. Lembra da onde você caiu, lembra da onde você tropeçou, lembra da onde você parou de ter essa essência verdadeira. Sabe aquela primeira vez que você sentiu a presença do Espírito Santo, aquele amor que queimava dentro de você, que você parecia que era um louco por Jesus? Cadê esse primeiro? Cadê essa adoração verdadeira? Cadê aquele negócio que você largava a mão de tudo para poder viver ali na presença do Senhor? Vamos buscar essa verdadeira essência do Senhor. Nós declaramos: Senhor, traz sobre nós essa verdadeira essência. Traz sobre nós aquilo que um dia foi tirado, um dia foi caído. Restaura sobre as nossas vidas aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Espírito Santo de Deus, traga sobre nós
o fluir, e a verdadeira essência que vem de Ti.